Salve, salve, galera ouvinte dos Andarilhos. Aqui é o Lucas Nange, diretamente de Uberaba, do nariz pontudo de Minas Gerais. Boa noite, eu sou a Mayara, direto do Rio de Janeiro. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta. Vindo de Pernambuco, no dorso de um dragão, estou em São Paulo. Eu sou Adeval de Andrade. Olá pessoal, boa noite. Eu sou a Larissa, direto de Campinas, São Paulo. Pois é, gente, boa noite a todos nós, a todos vocês. E ouvintes, né, como vocês podem perceber, né, os que ouviram os 2 primeiros podcasts, não temos mais a presença da Capitã Alesca, né, a idealizadora do Andarilhos. Uma coisa infeliz a não presença dela, né, mas é por uma causa feliz, pois ela voltou, né, à vida acadêmica, ela voltou à faculdade, e ela se sente feliz com isso, seus afazeres, ocupações, mas outra felicidade que temos agora, uma nova andarilha, nossa querida Larissa, né, e por isso damos parabéns a ela, que seja bem-vinda ao nosso podcast, que dure bastante com a gente. Bem-vinda! Bem-vinda! Obrigada, muito feliz de estar com vocês. Opa, aí sim. E para homenagear tanto a Alesca quanto a nossa nova andarilha, né, a Larissa, o tema de hoje é bem especial, assim, é a cara do Andarilhos do Imaginário. Né? Hoje a gente vai falar sobre fantasia. Meu tema favorito. Que é basicamente favorito de geral, assim, né? Quando você vê qualquer grupo da internet, de escritores, de leitores, né? Fantasia tem crescido muito no Brasil, o mercado de fantasia, tanto graças aos filmes, né, que vem surgindo cada vez mais, assim, a mídia dos filmes que vem atraindo uma população maior de fãs, né, e que vem gerando cada vez mais leitores também para esse gênero. E o povo BR, que tá escrevendo fantasia muito bem, como o Felipe Castilho mostrou na Comic Con do ano passado, lançando a Ordem Vermelha, que ficou semanas na lista de mais vendidos do Publish News. E aqui, acho que também de nós 4, todo mundo escreve fantasia também, né, já escreveu. Sim. Paixão de escrever e de ler, né? E aí a gente vai tentar debater um pouco sobre fantasia, né, que é um conceito bem amplo, né, um gênero bem amplo, com vários subtópicos, tópicos. Vamos pensar sobre a importância dela, tanto na literatura quanto na vida cultural, né, por assim dizer, dos leitores, né, e as questões levantadas pelos autores de fantasia. O que faz do livro de fantasia algo tão especial, né, a ponto de todo essa fama, né, toda essa realização aí que vem ganhando, todo esse espaço que vem ganhando nas prateleiras, né, tanto no cinema, até mesmo nas músicas que são baseadas em filmes e livros de fantasia, que a gente encontra muito isso. Um primeiro tópico, né, eu acho que a gente podia começar de algo meio técnico, né, falando um pouco sobre alta e baixa fantasia, né, que é a diferença mais clássica entre os livros, né, entre as histórias de fantasia. O que vocês entendem quando a gente fala alta fantasia, meus caros, minhas caras? Uma história de gigantes? Não. Mas bem agora. Pelo que eu li e pesquisei, e eu posso estar errada, então ouvintes, se eu estiver errada, por favor, me corrijam para eu não cometer mais esses erros no futuro. Mas pelo que eu li e estudei, alta fantasia é quando a história acontece num mundo, e os elementos fantásticos são de um mundo que é separado do nosso mundo, seja fisicamente, seja por uma barreira mágica ou outro tipo de separação. E aí temos muitos exemplos. O Senhor dos Anéis é um exemplo clássico de alta fantasia e é o mais referenciado, né, nas histórias, principalmente dos Estados Unidos e lá de fora, né, no geral. Todo mundo bebe da fonte do Tolkien, mais ou menos. E Harry aquela Potter, direta, mais ou menos. Mais ou tem menos gente que bebe mais, tem gente que bebe menos. Eu sei. Alta e baixa. Harry Potter, quando começou, também pode ser considerado alta fantasia, porque nos primeiros livros Hogwarts era bem claramente separada do mundo trouxa, apesar de no final da história essa relação complicar mais um pouquinho. E é isso que eu entendo por alta fantasia. Baixa fantasia seria só as histórias que não tem essa separação. A magia é parte do nosso mundo, tanto quanto qualquer outro elemento que a gente já está acostumado na vida real. E sabe que existe uma polêmica no Senhor dos Anéis também? Porque como... Explique a polêmica. Tem essa... mais uma, né, do Senhor dos Anéis. Os mamilos de Tolkien. Tem essa questão de baixa fantasia, é algo que se passa em nosso mundo, né? E o Tolkien, quando ele escreveu o Senhor dos Anéis, ele falou que a história é baseada no planeta Terra. É a Terra-média, é um tempo muito antigo, mas é no planeta Terra. E aí tem essa polêmica se é ou não alta fantasia, por essa questão de se passar aqui. Interessante, não conhecia essa discussão, não. Porque aí você olha até pelo mapa, o mapa é como
É baseado no noroeste Na europeu. Europa, isso. É. Tem essa questão mesmo. Só que eu nunca pensei nessa polêmica também, não. Né, do Senhor dos Anéis, e nunca para. Eu acho que na minha cabeça eu resolveria essa polêmica dizendo que continua sendo alta fantasia, porque a barreira que separa a Terra-média do nosso mundo é o tempo. Isso, concordo plenamente. E Os assim, né, elementos fantásticos estão todos não lá, é exatamente como conhecemos, né, o que se vê da história, né? Exatamente. Porque a barreira, como eu falei, não precisa ser física. O exemplo de Harry Potter que no início... Poderia muito bem ser um mapa qualquer, né? Que tivesse os mesmos fatores meteorológicos da Terra e ser outro nome. Uhum. Que seria a história da mesma forma. Assim, mas é claro que eu não quero irritar os fãs. Então, com vocês não certeza. precisam concordar comigo. Essa é só a minha opinião. Tá? Eu não sou a dona da verdade. Até porque esse fato que o Deval falou é algo bem específico, assim, para quem lê mais sobre Tolkien, né? Não lê Tolkien, lê sobre Tolkien, sobre o objetivo dele. Aí você já vai além de pegar o livro e ler a história. O que a maioria dos leitores fazem, assim, né? Eles pegam um livro e lê a história, acham bom ou ruim. Aí, no caso, você pega o Senhor dos Anéis, você nunca vai imaginar o mundo nosso ali. Você vai imaginar um outro mundo, né? Completamente, sim, né? Entre aspas, fora da nossa realidade hoje, com alguns elementos medievais. Principalmente a galera que tá, essa geração nova que vai entrar em contato com as histórias agora, que vai ter o filme como referência. Mas assim, eu também sou daquela que não me importo muito com as intenções do autor. O que tá no livro é o que vale. Se a história parece alta fantasia pelo que tá escrito, pra mim vai ser alta fantasia. E é isso aí. Na verdade, são rótulos que se criam, né? Mas... Eu até pensei, assim, porque criar tantos rótulos assim, né? Por causa da fantasia, você tem vários tipos de fantasia, né? E eu penso que até por causa dos leitores, do público-alvo, né? Porque às vezes você pega um livro, não sei, pega, por exemplo, O Senhor dos Anéis. Um grupo vai sair de uma região para destruir uma arma em outra região. Tem elementos medievais, espada, tudo, tem inimigos, guerra, exércitos, é legal. Se você não coloca elfos, anões, orcs, dragões, seres demoníacos, né, e os próprios nomes dos locais, você pode estabelecer que essa é uma história, tipo uma ficção histórica, ou voltada no mundo medieval da nossa realidade, né, entre aspas, assim, nossa realidade. E aí quem gosta de uma ficção histórica, sem o que muitas pessoas falam, sem essa viagem toda de magias e dragões, pode muito bem gostar de ler esse tipo. No momento que você coloca um anel do poder, espectros, orcs, aí a mesma pessoa que leria uma história sem isso, com o mesmo fundo narrativo, não ia pegar essa história mais voltada para alta fantasia, por exemplo. E aí isso eu acho que é importante até as editoras mesmo selecionarem, né, seu público-alvo, né, os leitores, escritores também selecionarem aquilo que vão escrever, aquilo que vão ler, porque muita utilidade assim, para ficar separando todo esse tipo de gênero, o gênero mesmo, né, separando todo em subtópicos e tópicos, eu não vejo outra utilidade além dessa, né? Não sei se vocês saberiam me falar alguma outra. Você estava falando dessa questão das ficções históricas, que não tem muitos elementos mágicos e tal, e aí eu fiquei pensando numa separação de gênero que existe dentro de fantasia, que é Sword and Sorcery, que seria espada e feitiçaria, que é uma separação do gênero de alta fantasia especificamente, mas que, enquanto alta fantasia costuma lidar com temas dramáticos que colocam o destino do mundo em perigo, espada e feitiçaria costuma ser uma história mais pessoal, mais focada em personagem. Então, tipo, tem de tudo. Sim, aí é aquele negócio. Fantasia é todo um universo, né? Não é um mundo só. Sim, sim. Isso é um dos atrativos, né, da fantasia. Larissa, minha cara, um dos seus livros preferidos de alta fantasia. Isso, tadinha, ela é nova, gente. Ela fica toda retraída. Não, eu tô aqui, na verdade, viajando na batatinha, pensando em todas essas questões quando a gente fala de futuro. Porque quando tem passado, a gente consegue comparar. Se, ok, é histórico ou não é, porque a gente sabe o que aconteceu. Mas e aí quando é futuro, na hora de separar alta ou baixa fantasia? Começa a ser um pouco mais complexo, né? Especialmente quando a gente pensa na estrutura do Tolkien. É nosso mundo, mas tem outros seres. Isso é no futuro, e é nosso mundo. E aí, a gente tá onde? Porque a gente não sabe como vai ser o futuro para comparar, né?
Aí eu acho que depende Gostei. muito da maneira como o autor escreve e dos tropes que o autor puxa. Porque se você tem criaturas fantásticas, mas você chama essas criaturas de aliens, o livro vai ser caracterizado como ficção científica. E é interessante pensar que ficção científica e fantasia são subgêneros de ficção especulativa. Então eu acho também que é muito da maneira como o autor escolhe nomear as coisas na história no texto mesmo. Porque, por exemplo, a maneira como a sociedade resolve os problemas pode muito bem conter elementos mágicos, mas todo mundo acha como se fosse tecnologia. E aí, o livro pode muito bem ser caracterizado como mais ficção científica do que fantasia, porque perde um pouco esse tom de magia. Eu não sei direito, porque eu tô só confabulando aqui. Eu li um pouco sobre essa, mais ou menos, que a Mayara tá falando. Sim, tem a diferença entre ficção científica e a fantasia científica. Eu não achei muita coisa, pelo menos em português, na internet, assim, foi capinando ali, né, foi pegando. Uhum. Quando você pensa em ficção científica, você, às vezes, pensando no futuro e tudo mais, aliens e armas superevoluídas, mas você não pensa no contexto de algo mágico, né, pode ter teletransporte, tudo baseado em algo, um fundamento científico. No caso da fantasia científica, você pode pegar um contexto futurista, só que no caso você vai ter algo que não tem jeito de acontecer num mundo real, por assim dizer, né? Até entre aspas ainda. Sai um pouco do realismo para entrar no fantástico. E um dos exemplos que eu achei foi o próprio Star Wars. Você tem um contexto futurista, tem alienígenas, tem armas super desenvolvidas, mas você tem a força que os Jedi usam e os Sith usam do outro lado, né? Que é E a força luta é do bem contra o claramente mal. algo mágico. Do Star Wars, acho que já é ultra alta fantasia científica. Né? Então, Sim, aí eles sim. falam sobre eu esqueci aqueles elementos que eles falam que existem no universo, tudo, mas ainda assim é algo que vai além da ficção científica. Porque não é algo bem científico, é algo mais voltado para um esotérico, para algo mágico, né, que os Jedi têm, assim, mas sempre entre aspas, né? Eu falo de magia só para dar aquela explicação mais genérica, né? Porque tem todo um aprofundamento maior que aí é ler os livros, ver os filmes e conversar com quem realmente entende. Mas aí tem essa separação, né? Quando você pega uma história do futuro. Eu acho que Star Wars é um bom parâmetro de definição para fantasia ficção científica. fantástica. Fantasia científica. Ou ficção científica. Uhum. Aí são tantos nomes que nos perdemos. É muita nomenclatura. Ah! E tem mais pra falar, tem mais tipos. Eu Vamos acho falar que mais acabou, daqui a não. pouco. para dar uma fechada nesse assunto, eu acho que o que tem que ficar mais claro é a questão de que alta fantasia e baixa fantasia não quer dizer que seja uma fantasia melhor e uma inferior. Ah, sim, claro. É importante dizer Brilhante isso. outro da noite. Você baixa fantasia é só porque normalmente vai ter menos elementos por se passar no nosso mundo, né? Então ele tem menos elementos fantásticos. E a alta fantasia vai ter mais, porque vai ter moeda, vai ter tipos de magia, vai ter pedras mágicas, né? E os seres místicos e tudo mais. E aí, dentro de baixa fantasia e alta fantasia, tem algumas subdivisões. Mas é mais comum em baixa fantasia, que é quando os elementos de fantasia normalmente são histórias mais adultas, com temas mais adultos e tal. Mas também tem muita história de young adult ou infanto-juvenil que pode ser considerada baixa fantasia. E um exemplo que eu tenho, assim, mais forte na cabeça, no caso de infanto-juvenil, seria a série de Shadowhunters, que tem no Netflix, baseado nos livros da Sandra Clare. Eu não gosto dela, mas enfim. Esse é a Cidade dos Ossos? E o RPG do Mundo das Trevas, numa pegada mais adulta. Também Sim, pode ser considerado esse é bruto. fantasia urbana. Esse é bruto. Tem um livro do André Bianco, chama Bento, que passa-se nosso mundo. Houve um pós-apocalipse. Os humanos ficaram dentro de universidades e vilas e do lado de fora o resto do pessoal tudo virou vampiro. E tem toda uma pegada medieval, só que eles usam também armas de fogo para combater os vampiros, mas tem toda essa questão meio futurista pós-apocalíptica com um contexto fantasia. Aí nesse caso, eu não sei se entraria como baixa fantasia, por se tratar de nosso mundo, ou de alta fantasia, por dar esse... que não é nosso mundo, mas com um recorte bastante diferenciado, assim, porque são 30 anos após
começar esse apocalipse vampiro, para assim. E os principais, né, o Bento, né, são os guerreiros que enfrentam os vampiros. As pessoas, elas acordam já como guerreiras, assim, são capazes de enfrentar vampiros, têm super força, super agilidade, sentem cheiro de vampiros, né, isso dá todo um aspecto mais mágico para a história. Aí, vocês que são os experts, nesse caso, seria mais fantasia ou alta fantasia? Eu diria que é baixa fantasia, mas isso aí, de novo, é só a minha opinião. Eu acho que eu também iria com baixa fantasia. Porque, tipo, X-Men eu também considero baixa fantasia. Porque no caso de X-Men, né, é somente que eles têm superpoderes e nada mais. Não tem elementos que façam eles ganharem mais poder, não tem anel mágico, não tem uma runa, né? Mas aí que tá, baixa fantasia não é necessariamente poucos elementos fantásticos. É só, acontece, pelo menos na concepção que eu lembro de ter lido. É só, tipo, acontece no nosso mundo. É planeta Terra, com tecnologia e linguajar e culturas que a gente conhece, é baixa fantasia. Acho que também pensar que classificar uma obra, uma história, especialmente quando são vários livros, em um tipo só, às vezes pode falhar, né? Que Exatamente. É exatamente o caso do Harry Potter, que começa a mudar de categoria quando chega no fim, né? Começa como alta fantasia, termina uma mistura de alta e baixa fantasia. E aí é aquela coisa, né? Tipo, o povo vai discutir, vai categorizar, mas não importa muito. É tudo fantasia. Até porque depois chegar no 7º livro, né, ele já pegou a identidade dele. As pessoas não leem porque é uma alta ou baixa fantasia. Lê porque tem um elemento aí que elas já conhecem do mundo dos bruxos, do próprio Harry Potter, de aquele que não deve ser nomeado. Né, essas categorizações são mais úteis para vender o livro do que para o leitor. Porque a categorização só ajuda a quem está escrevendo e a quem está vendendo o livro a saber onde seu livro fica na prateleira. Entendeu? Porque não adianta pegar um livro de alta fantasia estilo Tolkien e colocar ele perto de Shadowhunters, por exemplo. Que são públicos diferentes. Isso, até o mas é tudo fantasia. Exatamente. Até pra dar de presente, né? Quando a gente quer dar aquele livro de presente. Se a pessoa não gosta de fantasia, vai fazer o quê? A pessoa não tem bom gosto, né? Fazer o quê? Tô brincando. Daqui a pouco tem ouvintes dando dislikes aqui, porque eles não gostam de fantasia. Então a gente falou um pouco sobre os elementos da fantasia, né? Alta fantasia, baixa fantasia. A gente ficou bem na questão dos mundos. Mas e quanto às criaturas, né? Que são mais comumente encontradas no mundo fantástico, né? Temos elfos, temos orcs. O que mais? Tem muita história com vampiro, lobisomem. Tem gente que usa anjo, demônio, dragões. Dragões é a cara da fantasia. Orcs. Acho que dragão é mais comum que elfo e anão. Eu acho que dragão é a coisa mais comum que tem em história de fantasia. Porque dragões são muito legais. Por isso mesmo, eu acho. Nossa, os dragões são meio que uma fantasia à parte, né? Porque tem tantos tipos. E depende de oriental, ocidental, é uma fantasia inteira só deles, praticamente, né? Vamos criar aí a nova categoria de fantasia dracônica. Será que já não tem? Deve ter. Dragão, acho que é o ser mais milenar, assim, do contexto fantástico. Elfos, orcs, trolls, também fazem parte de mitologias em muitos países, né? Os trolls no norte da Europa, temos elfos e gnomos e, se não me engano, na Irlanda, os gnomos. Eu acho que é. Região os duendes também, né? E muitos confundem duendes com elfos. Agora, os hobbits... Porque elfo também tem uma variedade grande, né? Tipo, tem os elfos de Tolkien, tem os elfos da J.K. Rowling. Aí agora tem o elfo daquele desenho Desencanto, que é dos criadores do Simpsons, que é muito engraçado. Tem os elfos de World of Warcraft. Tem os elfos de Tormenta. E aí ele é uma espécie que varia bastante também. Isso é uma das belezas da fantasia, né? Você pode se apropriar desses elementos fantásticos, dessas criaturas, né? E colocá-las de acordo com o contexto do seu próprio mundo, né? Você não precisa fazer um elfo da floresta que é alto, loiro, orelha pontuda, olhos azuis, né? E tomar isso como a verdade absoluta. E que porque esse foi uma das grandes polêmicas, né, com o Crepúsculo, dos vampiros. Né, que eu confesso, eu tive muito preconceito na época também, mas era aquele bobão, assim, era muito adolescente bobão. A gente vai crescendo, amadurece e percebe que há certos debates que se tornam
besteira. Tem muitos quando você problemas com o toma. Crepúsculo. Sim, eu tinha, mas Os vampiros não são necessariamente o maior deles. eu li o primeiro livro só. Pela história mesmo eu não gostei, sim. Mas é questão pessoal, uma questão subjetiva, sabe? A gente pode discutir Crepúsculo em outro episódio, porque eu li tudo. E vi todos os filmes. Aí você pode Admitindo falar aqui bastante. meu guilty pleasure. Mas acho que pra Eu falar sei tem que que é saber. horrível. Eu sei que é horrível. Eu acho ruim. Tem coisas que eu admito que são ruins, mas eu gosto mesmo assim. Então tá. Gosto é gosto, gente. Ela tem gostos peculiares. Acho que poderia fazer melhor? Acho. Inclusive, tenho planos. Ó, fanfic? Sim. Manda brasa. Ponto legal da fantasia, né? Às vezes é difícil falar, tá perfeito, assim. A gente sempre quer mais, por assim dizer, né? Quando a gente lê muitas obras de fantasia, a gente fala, nossa, quero mais, parece. Ainda mais quando ela é boa. Acho que quanto melhor, parece que você quer mais e fala, nossa, podia ter mais isso, mais aquilo, como se Por isso que a obra não tem tanta bastasse em si fanfic mesmo. por aí, né? Isso. Não, e até, tipo, essa questão de criaturas. Às vezes você não concorda como o autor retratou uma criatura e você pensa, isso podia ser feito desse jeito. E você pode muito bem ir lá fazer. Às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar certo. Mas você pode muito bem tentar. Tentar, exatamente. Pergunta pessoal. Vou perguntar. Adeval, sua criatura mitológica preferida? Da fantasia. Criatura Agora eu não vou fantástica saber dizer, preferida. não. Enquanto eu pergunto, eu vou pensando também pra mim, que eu não tenho essa ideia. Você me colocou em calças justas. Você, Do Larissa, folclore tem alguma? brasileiro eu já tenho, né? Eu já falei, que é o Curupira. Mas isso no geral. Conta, na obra fantasia. A gente ainda vai falar aqui Mas sobre é porque eu ainda fantasia não brasileira. consegui decidir se ele é o mais de todos que existem, entendeu? Eu sou meio daquele que sou fã de várias coisas. Eu acho que eu curto bastante fadas e aquelas bem loucas, né? Que eu sou, tipo, o oposto do fã que gosta de um conceito. Eu gosto porque as fadas assumem papéis completamente diferentes em uma obra ou em outra. Então, é sempre uma surpresa. O que vai ser a fada naquela obra? Então, eu gosto bastante. Eu acho muito chato que a Larissa respondeu antes de mim, porque ela respondeu o que eu ia falar. E agora eu tenho que pensar em outra coisa. Deu certo. Não pode plágio. Plágio é crime. Não, velho, mas sério mesmo. Por mais que seja algo já estereotipado, eu acho que os dragões, pra mim, são sensacionais. Eu vou ser muito específica e ao mesmo tempo muito genérica na minha resposta, porque eu gosto muito de Changeling na concepção do mundo das trevas, que é basicamente dizer que eu gosto de fadas. Só que a ideia dos seres feéricos no jogo de RPG, eles são misteriosos e eles não obedecem às regras que a gente está acostumado. Então você pode fazer basicamente qualquer coisa com eles. Eles podem ser qualquer coisa. E eu adoro essa liberdade para explorar coisas mirabolantes. Eu deixo, você conseguiu escapar aí da Foi armadilha. diferente da Larissa. Conseguiu, as duas palavras. Ela Legal. falou com outras palavras a mesma coisa. Mas é interessante, porque na minha concepção, do jeito que eu entendo seres feéricos, por causa da minha experiência com RPG, eu posso muito bem incluir dragões e o Curupira na mesma criatura fantástica, entendeu? Nossa, faz isso pra mim. E aliens. Eu posso jogar aliens aí junto também, nas Nossa. criaturas feéricas, entendeu? Ouvintes, eu falei já que a Mayara é nossa hacker, Larissa. Não sei se a gente fala. Ela é nossa faz tudo Eu aqui, hackei ela o que arruma tudo. É isso, agora ela conseguiu hackear em um sistema aí. Fadas, elfos, curupiras, dragões, chihuahuas e tudo. Falta que você engana. agora, viu, Lucas? A gente tá esquecido, não. Quem? Então, próximo tópico, né? Não, fala isso, criatura. Ai, meu Deus, fala aí. O pior que eu não consigo pensar em alguma que eu tenha como preferida, assim, às vezes. Eu posso falar talvez vampiro, porque eu acho que foi uma das primeiras criaturas que eu lembro, assim, de ter conhecido no mundo da literatura, quando eu era mais jovem. Assim. Eu conheci, assim, que me prendeu, sabe? Os vampiros, tanto com Bento Trevianco, o Vampiro que Subiu o Brasil, teve o Drácula, quando eu li há muito tempo atrás também, que já é mais uma pegada de terror, né? Não colocaria na fantasia, ou uma fantasia sombria, talvez. E aí tá aquela questão, né? A fantasia é tão abrangente, é um universo tão grande, que às vezes você acaba se perdendo, né? Qual tópico que entra. Mas isso é legal porque a discussão não acaba nunca também, né? É bom pra conversar. Uma rodinha de amigos. A gente fica assunto aqui pra 3, 4 episódios tranquilamente. E um outro tópico, pelo menos assim, até o que eu acabei de falar, às vezes a gente fala sobre
vampiros, fala sobre lobisomens, até sobre zumbis, né? E a gente sempre, pelo menos eu, né? Não sei vocês, eu sempre relacionei isso ao gênero terror, separando da fantasia. E ultimamente a gente tem, ou pelo menos eu tenho percebido que essas criaturas fantásticas têm entrado no mundo da fantasia, né? São tidas como mundo da fantasia. Vocês também têm essa percepção assim, ou sou só eu que tô viajando mesmo? Eu acho que depende da maneira como é tratada na história mesmo. Às vezes, uma história de vampiro pode ser simplesmente fantasia, porque a maneira como o autor lida com a criatura é mais romântica, não tá puxando tanto suspense e não retrata o vampiro como um monstro, e sim como algo fantástico. E eu acho que tá mais na maneira como a história lida com esses elementos do que efetivamente característica das criaturas, entendeu? É muito possível você fazer uma história de terror com um dragão como elemento de horror. Eu acho que é uma forma de pensar super interessante, porque até se a gente voltar a pensar em Crepúsculo, eu lembro de eu ter tido um super estranhamento várias vezes quando eu via o filme, o livro sendo classificado como terror. E eu acho que é bem esse padrão, né, das pessoas que classificaram, olharem e pensaram, vampiro é terror. Mas pra mim nunca foi terror, assim, não sei pra vocês, mas... Não tem nada de terror em Crepúsculo. Não, em Crepúsculo. Eu, inclusive, quando tava lendo, imaginei alguns elementos de terror que teriam deixado a história mais interessante para mim, especificamente. E fiquei muito decepcionada quando não aconteceu. Aí vem a fanfic. É que a luzinha na cabeça. Fanfic. Mas é isso mesmo, Larissa. Até no caso dos zumbis, né? Eu sempre associei os zumbis com terror. Só que agora você tem basicamente um tipo de zumbi em Crônicas de Gelo e Fogo, né? Que são os White Walkers. Que são zumbis que vêm... e tem zumbi até em romance. Antiga. Porque tem aquele livro do Meu Namorado é um Zumbi. Que virou filme, a questão dos vampiros é aquela coisa, né? Sempre depende de algo. É tudo muito... subjetivo, do autor, né? De quem escreve. É subjetivo, né? Porque uma pessoa que nunca viu um vampiro na vida, assiste aquele filme Drácula de Bram Stoker. Adoro. Aí ele vai achar que é de terror. Aí ele vai achar que vampiro é coisa de terror mesmo. Agora, da maneira que é tratado hoje em dia, com essa coisa mais pop e tal, e brilha no sol e tal. Então, sem entrar nesse mérito, aí não dá mesmo pra achar que é terror, né? No caso de Crepúsculo, pra mim não é. Mas que algumas cabeças se a gente for parar pra pensar, os vampiros da Anne Rice também não são... não tem elementos... Eu não vejo muito de terror. Eu vejo mais uma fantasia dark do que terror mesmo. A baixa fantasia ali tem todo... mas entra aquele elemento gótico e... bem meio romântico, assim, que também é meio associado a alguns aspectos do terror, né? E aí você tem aquela mescla ali que fica complicada. Aí pelo menos eu teria que pesquisar para entender como é que os especialistas, né? A gente teria que procurar os conceitos de terror e horror para caracterizar essas coisas, e aí a gente entra numa discussão que eu realmente não sei nada. Discutir assim, sobre esse aspecto mais aprofundado, eu teria que pesquisar mais também. A gente vai dando nossa opinião, e se a gente tiver muito errado, alguém vai puxar a nossa orelha nos comentários. Porque a gente aprende também, né? É democracia, aqui a gente não... É como a gente já falou nos outros podcasts, não tem cagação de regra. Conversando aqui, falando sobre o nosso ponto de vista, o que a gente pesquisou um pouco, né? E é sempre bom quando tiver nossos ouvintes puderem conversar conosco, né? Confraternizar suas experiências, seus saberes, suas opiniões, sempre de modo respeitoso, por favor, né? Por favor. É importante. Internet, eu sei que é a terra de ninguém, né? Mas é sempre bom estabelecer limites. Deval, meu caro, falamos sobre vampiros, zumbis, elfos, dragões. Agora eu já tô com o coração mais acelerado agora, depois dessa última pergunta. É que você falou sobre o Curupira. E aí, acho que é um meio legal de entrar na próxima pauta, falar sobre fantasia brasileira baseada no próprio folclore nacional. E você, como escritor de uma obra, eu betei, gente, eu garanto, quando o Adeval lançar, não sei se quando vocês escutarem esse podcast, ele já vai ter lançado, né, o Criptozoólogo, é a obra dele, que fala sobre folclore nacional, e eu falo, o negócio você lê numa sentada, o negócio é muito bom. Ô, cara, valeu pelo jabá, hein? Esse vale a pena fazer. Eu demorei a ler porque eu tava betando, né? Tava analisando tudo assim, mas você pega pra ler aquela leitura fluida, tem elementos brasileiros, você fala, nossa, que legal que você se encontra naquele livro, né? Porque fala bem sobre a questão nacional. E aí, por isso que a gente podia falar um pouco agora sobre a fantasia brasileira, né? Que é pautada justamente nesse folclore, né? Curupira, o Saci, o Boitatá, né? Que são seres fantásticos, né? Por assim dizer, só que muita gente ainda não considera isso, porque tem como base a fantasia
estrangeira, né? A gente pega a mitologia lá, a fantasia, até o folclore, né, da Europa, que nem a gente citou agora há pouco, os duendes, os gnomos, os trolls, e a gente não consegue, a gente não, assim, muita gente não consegue ver a fantasia brasileira pautada no folclore, né? E o que vocês pensam sobre isso? Eu quero começar a discussão já indicando livros para as pessoas procurarem, porque tem gente muito boa escrevendo e eu acho que o povo vai gostar bastante, porque tem o livro Lobo de Rua, da Jana Bianchi, que é uma história de lobisomem, mas puxando o lobisomem pro nosso folclore, porque o folclore nacional tem sua versão de lobisomem também. E a série O Legado, do Felipe Castilho, que eu já comentei aqui nesse episódio mesmo, que ele escreve fantasia ambientada no nosso folclore, na nossa cultura. E é muito legal, eu quero ler. Ainda não tive a oportunidade de ler, mas eu quero ler muitos livros dele. Então fica aí a sugestão, mais uma vez. Beleza. 2 autores nacionais muito bons. O Felipe Castilho, eu já vi até podcasts com ele já. Os livros também. dele são muito bons mesmo. Eu sigo ele no Twitter e ele é maravilhoso. É mesmo. Então, no meu caso, né, eu tava quando eu comecei a escrever, eu comecei escrevendo uma fantasia épica europeia, com magos, com gigantes, com anões. Ainda estava vendo se ia colocar dragões ou não tava. Certamente, se eu voltar para a história, não vai ter dragões, mas começando a estudar mais sobre o nosso folclore, e aí eu vi que tem um grande potencial, né? A gente tem que desmistificar essa coisa que folclore é coisa para criança, que o boitatá é um boi e não uma cobra. A gente tem que mudar tudo isso. Pior que eu nunca pensei nisso. O pessoal não... Muita gente acha que boitatá é um boi bumbá. Eu escrevi um conto sobre a mula sem cabeça e depois sobre o curupira. E aí foi surgindo a ideia, fui pensando na ideia de como fazer, aí comecei a estudar, comecei a assistir filmes. Acredito ou não, tem filmes. Você mandou pra ver, você não foi? Exato. Dele se transformou no livro. Que legal. E aí eu resolvi fazer esse livro no folclore, estudei bastante. E para sair um pouco dessa coisa de europeia, quis fazer brasileiro mesmo. Então o livro se passa inteiramente no Brasil, é uma baixa fantasia. E com elementos nossos, com culinária nossa, com linguajar, com vocabulário. Procurei ver vídeos de pessoas, como falam em tal região, as gírias, tal, para caracterizar cada personagem. E tentei colocar a maior ambientação possível no Brasil. A gente lê sobre o lugar e fala, poxa, tá tão aqui do lado, sabe, gente? Foi lendo a história, você lê Mato Grosso, Amazônia, né, do sul do país. Você pensa, putz, esses lugares sim tem lugares fantásticos e belos, com uma história muito rica aqui no Brasil, que tá logo aqui do lado, né? A gente não precisa ir lá pra Rússia, né, pra Ucrânia, pra Irlanda, assim. Eu quero ir também, claro, né? Isso eu não tô botando pra baixo, sim, mas não tô falando, tipo, que não precisa levar os olhos tão longe assim pra achar algo que seja fantástico. Quando você tem isso bem aqui debaixo dos nossos pés, aqui no Brasil. Eu acho que antigamente a gente falava mais sobre essas coisas, né? Tem essa sensação que se comemorava mais datas relacionadas a esse folclore, se falava mais disso nas escolas até, né? E que foi uma coisa que foi se perdendo. Então eu acho muito importante ter gente escrevendo sobre isso e escrevendo bem para retomar, porque são histórias sensacionais, né? Eu sempre fui muito apaixonada pelo folclore nacional. Quando eu era pequena, eu pedia livros sobre meus pais. Eu devo ter uns 2 ou 3 aqui em casa ainda. E mesmo assim, me demorou muito tempo para eu pensar em usar esses elementos nas minhas histórias. Eu não lia histórias com essas coisas, então não passou pela minha cabeça que eu podia escrever histórias com o nosso folclore. A minha questão era essa também. Então eu acho que é muito importante, não só pra tipo, desmistificar essa ideia de que folclore é coisa de criança, mas também para quem tá começando agora a perceber que, olha, você pode usar a sua cultura para criar histórias. Você não precisa pegar de outro lugar, você pode usar o que você conhece, o que tá aqui. É fantasia também, tem valor também. Muito valor, porque é muito rico, viu? As lendas daqui do Brasil, como se criou essas lendas, é muito interessante. É uma coisa muito bem construída e faz total sentido, entendeu? Não é uma coisa assim... Porque as descrições que tem na internet, na própria escola, né, é aquela coisa. O curupira tem os pés para trás. O saci tem uma perna só e anda no redemoinho. O boto é um boto que se transforma em homem, mas tem uma coisa muito grande por trás. Dá para você construir muitas histórias. Com um personagem só, você consegue escrever muitas histórias. Tem todo o contexto histórico e cultural por trás.
Tanto que a gente está só citando os seres mitológicos aqui, né? Mas o folclore é muito mais que isso, né? Quando a gente pensa a língua, né? As tradições musicais, né? Dança, canções, própria culinária também, muita coisa disso faz parte do folclore, porque tem seu contexto histórico. No Brasil temos muito, tanto o indígena quanto o africano, temos também um pouco do europeu, né? Que tem que ocorreu toda uma mescla, e você tem todos esses aspectos que são bem ricos, né? A Larissa falou que antigamente parece que se demorava mais. Acho que até aí já entra aquela questão um pouco, eu acho, assim, da globalização, que a gente veio chegando aqui, né, nas últimas décadas, cada vez mais filmes e livros da cultura lá fora, né, a própria predominância, assim, do culturalismo norte-americano, europeu, aí a gente foi absorvendo todas esse folclore, né, essa mitologia fantástica que vem lá de fora, a gente acaba engolindo, acaba sufocando o que a gente tem aqui. E como antigamente você não tinha toda essa mescla, toda essa globalização, né, tão difundida assim, tão forte, aí você tinha mais os contos regionais, né, até histórias orais passadas de pai para filho, né, acho que muita gente hoje perguntar para os avós sobre algum ser folclórico em alguma região, sei lá, como Tocantins, Mato Grosso, vai estar cheio de histórias lá que os avós vão saber contar, até os pais talvez, e que hoje, Lá por de onde exemplo, eu vim mesmo, não vai tem ter muita nada. já. Lá de onde eu vim tem muita história, assim, porque a minha cidade lá em Pernambuco agora tem 10 mil habitantes. Era toda semana faltava energia, você não tinha o que fazer, né? Aí era luz de velas e conta história. E as mães contando histórias Legal. Oh, que legal. e a comadre Fulozinha, muita coisa tinha. Legal. Outra sugestão, outro livro que... Eu tô anotando aqui, depois a gente vai botar tudo no... que se tudo der certo, quando esse episódio for ao ar, já vai ter edição física, porque no momento da gravação a edição tá no Catarse pra ser lançada, mas o e-book tá disponível aí pra quem quiser, que é Cantigas no Escuro. Foi um projeto da Laura Poe, que é uma escritora aqui do Rio, que fez para um trabalho final do MBA de publicação de publishing, se eu não me engano. E ela juntou umas autoras nacionais muito boas para escrever contos de terror baseado em cantigas de Niná. Nossa, que legal. Nacionais. Então tem muita coisa boa nesse livro. A Jana Bianchi, que eu já falei aqui do Lobo de Rua, tá nesse livro. A Iris Figueiredo, que eu já falei em outro episódio, tá nesse livro. Tem a Sofia Sotê, a Gabriela Martins. É muita gente boa. Legal, caramba, gente. Pois é, o folclore nacional é rico. E é fantástico, né? Não tô botando entre aspas agora. Não só, então seres mitológicos, tem as próprias canções, tem a obras em que as pessoas dançam para pedir a bênção de algum deus, ou alguma obra da alta fantasia, por exemplo. Você canta para tentar chamar a atenção dos deuses, para te ajudar numa batalha e tudo mais. A gente esquece que tem essa tradição entre os indígenas mesmo aqui no Brasil. Os indígenas fazem danças assim, né, comemorando plantação, comemorando a virada de estações, né? Isso tudo tem essa base aqui, mas a gente acha que é algo fantástico ali. Os elfos dançam para que o deus da lua negra faça vencer a guerra. E a gente pode usar isso nos elementos que tem aqui no Brasil também. E aí entra naquela questão, né? Que você cria essa identidade entre o livro e seu público-alvo. Ainda mais aqui no Brasil. Isso atrai leitores, né? Isso atrai leitores e leitoras para sua história. Quanto mais próximo, assim, né? Quanto mais a pessoa se vê ali no livro, assim, mais ela. Muito legal. Né? Tanto que um dos pontos que eu acho mais atrativo no livro é você pega personagens comuns, né? No caso, vou fazer mais jabá da Deval aqui. O personagem principal dele, que é o criptozoólogo, né? Que ele estuda justamente esses seres fantásticos do folclore nacional. Ele é um cara comum, né? Um estudioso, né? Que se encontra com seres fantásticos e passa por situações extraordinárias. Ele não é nenhum super guerreiro, né? Nem um Conan bárbaro, nem é um mago, nem nada, né? E isso é legal, assim, eu acho muito legal quando você vê alguém assim que, nossa, podia ser eu ali, que ele passa por situações que eu também faria a mesma coisa, né, que eu sofreria do mesmo tanto, né, eu não seria aquele super guerreiro, aquele super mago. Aí eu acho isso muito legal, assim, trazer a fantasia, né, pra essa questão agora entre aspas de novo, realidade. Eu tô botando muitas aspas hoje, tem que parar com isso. Acho que agora tá no momento do jabá, né, da gente fazer sugestão das pessoas, então eu lembrei de algumas coisas para sugerir para vocês lerem de fantasia nacional. Tem a Mafagafo, que é uma revista online, gratuita, que tem muita gente boa escrevendo, muito conto bom, e a primeira edição, as edições saem em 4 partes. Os contos são divididos em 4 partes e as partes vão saindo aos poucos. A primeira já tá completa e a segunda tá saindo agora. Tem bastante coisa para ler já.
para aproveitar, de autor nacional falando ficção científica e fantasia na revista. E é muita gente boa. E como o Lucas estava falando do criptozoólogo do Adeval, o Adeval tem contos na revista Avessa, que também é uma revista digital nacional, que vocês podem ler de graça, muito bem feita, na internet, viu? Muito linda, sem gastar sempre. um tostão. A gente bota bastante lá no grupo e na página da Andarilhas, a gente vai fazer divulgação. É sempre bom, tanto como inspiração e como uma chance para nossos ouvintes que escrevem e buscam quero publicar um conto de graça em algum lugar assim, dar aquele passo inicial, né, para a carreira de escritor, só que não sabe por onde começar. A revista Avessa é ótima para isso, que ela lança. E atrás do paga também. Eu tenho até eu falei até para Mayara há um tempo atrás, quando eu lancei lá Maria Flor, um conto meu de fantasia brasileira também, inspirado na Maria Florzinha, uma amiga minha lá de Santa Terezinha que faz, né? Acho que faz mais de 10 anos que eu a vi, e ela leu o conto na revista Avessa e veio me parabenizar no meu Instagram. E aí isso foi muito legal, porque eu nem contato tinha mais com ela, assim. E aí eu fiz a divulgação, né? Falei, é grátis, gente, vai lá, só é você abrir a coisa e ler. E ela leu e disse que gostou muito, porque lembrou da infância dela e tal. Foi bem bacana isso. Que legal. Isso é muito bom. O link vai estar aqui embaixo. Então é isso. Então, galera, a gente falou os tipos de fantasia, né? Alta fantasia, baixa fantasia, né? Alguns subtópicos da fantasia. A gente falou um pouco sobre o folclore nacional, sobre o folclore estrangeiro, né? Mitologia estrangeira, né? A questão dos fantásticos, criaturas fantásticas. Aí eu acho que um ponto principal, assim, que todos nós tínhamos que debater agora, né? Acho não, né? Um ponto principal, assim, que a gente decidiu bater é sobre a própria importância da fantasia no contexto cultural, no contexto literário, né? Não do Brasil, mas do mundo inteiro. Vamos botar algo bem grandioso, assim, né? Bem épico, né? Muitas vezes a gente remete a fantasia ao épico, né? A fantasia é um épico, ao mesmo tempo é algo que atrai muitos leitores, né? Atrai um público-alvo gigantesco no mundo inteiro. E por que isso, né? Qual que é o grande truque que a fantasia tem? E aí eu acho que a voz da Larissa agora vai ser muito interessante. Larissa tá quietinha porque tá se acostumando, mas agora é a hora. Agora é a hora, vamos falar. Eu acho que é interessante a gente ver o contraponto, porque a fantasia conquistou tanta gente, é muito nítido o quanto conquistou o mundo, mas ainda é visto por muita gente como um gênero inferior, né? Ainda é muito visto, isso é pra criança, e aquele ponto, né, de, por que escrever fantasia? Porque você vai perder tempo fazendo isso? Qual que é a importância de escrever esse negócio que é sem noção, que é viajeira, igual a gente comentou hoje mais cedo, né? Que muita gente pensa que é uma viajeira. Então, qual que é a importância, né? E até muita gente considera escapismo, acho que é uma das coisas mais comuns a gente ver falando sobre fantasia. Mas é muito mais que isso, né? Acho que com certeza. Né, a fantasia começa mostrando uma importância muito maior, eu acredito, já desde a infância, e eu acho que é onde é mais fácil ver, e por isso as pessoas atribuem tanto a fantasia para a criança, que é a relação da criança com o mundo começa a ser facilitada por essas histórias, né? Porque ela ainda não tem o conhecimento de mundo para conectar o que ela está sentindo, o que ela está passando, aquelas experiências novas com a realidade. Tudo isso começa a ser introduzido com as histórias de fantasia que vão ajudando a lidar com esse mundo que ela está entrando, né? Mas isso não para quando a gente é criança. Continua, né? A gente vê um espelho de tudo que é importante pra gente, tanto pessoalmente como sociedade, né? A gente fala de amor, fala de família, de amizade, de lealdade, de traição, de crise, de dor, de perda. São coisas, no mínimo, tensas de se falar muitas vezes, né? E a fantasia permite que a gente coloque em elementos, talvez, entre aspas, suavizados, pra gente não encarar um confronto, né, tão forte como são os elementos de mundo real. Eu não diria nem elementos enfraquecidos, eu diria que o bom da fantasia para lidar com esses temas é que tem uma distância necessária da nossa vida, do dia a dia, que permite que a gente lide com esses temas mais pesados, com uma leveza que histórias mais contemporâneas não conseguem trazer porque é muito próximo da nossa realidade. Essa distância pode ajudar a falar de coisas que são difíceis porque funciona como um escudo. Exatamente, por isso que eu usei o termo de ser mais suave, a gente suaviza justamente com esses escudos, né? Não é uma relação tão pessoal, a gente não tá tão diretamente ligado com o problema, mas o problema tá ali, a gente tá tratando de tudo aquilo que é tão importante, né, pra gente como pessoa. E eu acho que é um ponto também que é quando você usa alegorias e termos fantásticos, você
meio que não tá tornando, assim, você pega o seu pessoal e ao mesmo tempo pega o consciente coletivo, né? Porque você adota termos, adota questões que são bastante abrangentes, né? E as pessoas conseguem se identificar nesse contexto, assim, mesmo que se trata de uma questão de um gênero fantástico, né? A Larissa citou emoções, tristezas, né? Todas aquelas questões que podem ser tensas quando você trata diretamente, e por isso muitas pessoas às vezes travam na hora de falar, assim, porque não tem aquela, seja a coragem ou a timidez, ou ainda se sente desconfortável em falar, mas quando lê um contexto narrativo ou uma trama fantástica, você cria esse escudo, como a Mayara falou, né? De modo que suaviza o jeito de falar, o jeito de pensar. E você consegue atrair cada vez mais pessoas para essa questão, assim, que pode ser abordada, né? Tanto questão de coragem, questão da coletividade, né? Porque muitas histórias seguem lá o herói, a heroína, que sacrifica tudo que tem, né? Enfrenta o medo, enfrenta perigos, demônios, dragões e tudo mais para salvar alguém ou alguma pessoa, algum grupo, né? E as pessoas olham isso e falam, nossa, é isso que a gente queria para nossa vida, um herói, né? E isso, eu acho que até uma concepção mais antiga é essa, né? Que hoje a gente vê até em desenhos mesmo da Pixar, da coisa, né? Que pessoas comuns podem ser heróis também. Sim, eu li um artigo, achei sensacional, que as boas fantasias mesmo, na sua essência, são histórias sobre humanidade, e não humanidade de raça, mas sobre tudo que a gente enfrenta, né? Isso é bastante importante, assim, acho, na criação do contexto da fantasia, né? Que aí entra a própria questão da empatia. Faz uns anos já que eu li eu não sei se era verdade mesmo, né? Mas falavam que fizeram uma pesquisa e os leitores de fantasia, né? Os leitores, eu acho que não me engano, não lembro se era de ficção, assim, em geral, ou se era leitor de fantasia, tinham mais empatia, né? Exibiam mais empatia, né? Porque quando você lê essa obra, você tem todo esse contexto, assim, de humanização do protagonista, da protagonista, né? Ao mesmo tempo que você tem um contexto de humanidade, de seja ajudar o próximo, vencer seus medos, é inspirar, né, quem tá lendo. E você se colocar em outro mundo, né? O conceito de empatia está totalmente ligado a gente se colocar no lugar do outro. Quem tá lendo fantasia não tá se colocando no lugar de um, tá se colocando em um mundo novo, em muitos personagens, né? Uma coisa interessante também que eu acho de fantasia é que ele lhe dá a possibilidade de você colocar a personalidade da sua personagem em prova, dando poder a ele. Vamos dar um exemplo. Então você dá um poder, o cara de repente, agora ele consegue dominar o fogo. E aí aquele poder começa a corroer ele de alguma forma, e ele começa a subir a cabeça, aquele poder e tal. E se fosse numa coisa sem fantasia, seria o quê? O cara ia ficar rico. Enquanto a fantasia, ela pode lhe dar, você agora tem um dragão. E como isso vai subir na sua cabeça? Como você vai ficar, você tendo um dragão ao seu lado, você não temer mais ninguém, você pode fazer tudo que você quiser. Você pode assaltar um banco, você pode roubar, você pode matar, você pode fazer o que você quiser. Isso, ou você pode salvar vilas. Exatamente. Mas aí a questão que eu quero entrar é como o poder vai afetar a sua mente, né? Se vai afetar para o mal, se fosse numa história não fantasia, seria alguma forma de ter mais bens, ter mais propriedades, ter mais dinheiro, ter mais acesso a políticos, alguma coisa assim, né? Isso aí a gente já vê muito em filmes. E a fantasia lhe dá uma abrangência maior para você colocar seu personagem à prova. Se ele vai se submeter ao poder da magia ou não. E é legal isso, eu acho que até você acabou de falar da abrangência. Pega um personagem que tem um dragão, no contexto de fantasia. E quem tá lendo, várias pessoas que estão lendo, né? Cada um vai interpretar de um jeito. Você falou do dinheiro, mas às vezes a pessoa podia ser um político influente, entendeu? Cada um vai ter aquele pensamento próprio, vai interpretar a metáfora do dragão como o que seria ele aqui se fosse na vida real. Quando você falou de dinheiro, a primeira coisa que eu tinha pensado quando falou em poder, né? Quer dizer, eu pensei em um político. Não necessariamente mas é porque assim, entendeu? Tipo, alguém poder. Então, aí é a questão da interpretação. Política, mas como é que você tem a influência política? Como é que você consegue essa influência? Dando alguma coisa a alguém. Conhecimento. Dinheiro, um iate, uma chantagem. Casa de praia, chantagem. Alguém pode pensar que ter poder é ter armas, por exemplo. Entendeu? É interessante como cada uma dessas abordagens coloca uma coisa em destaque, né? É aquela ideia de... Muitas vezes a gente não quer falar sobre a ganância, não quer falar sobre todos esses pontos,
E a gente consegue, com a fantasia, botar uma lente de aumento nessas coisas, né? E fazer toda uma história em torno de um ponto que estava bem escondidinho ali, que a gente não quer colocar a luz em cima, como todo mundo tem, né? Esses pontos que quer deixar bem escondidos lá no fundo, e a gente coloca a luz e bota no palco para olhar mesmo aquelas coisas que são muito confortáveis deixar escondidas, né? Você dá força a um problema real, colocando ela sobre uma figura de linguagem. Nessa força que você dá, aí já entra também a concepção da própria pessoa que tá lendo também, né? Assim, se ela vai conseguir compreender quem escreveu, né? Quem quis passar, às vezes quem escreveu também quis passar uma coisa, as pessoas também vão entender algo completamente diferente, né? O que pode acontecer perfeitamente, ainda mais em obras de fantasia, justamente pelo contexto do fantástico, né? Pelos elementos fantásticos que a obra contém. É isso que torna a fantasia tão rica, né? A fantasia eu acho tão importante assim para o movimento tanto das crianças quanto até dos adultos. Eu acho muito legal você ter comentado isso da interação. Eu aprendi um termo novo recentemente, e agora é minha vez de falar. Aos ouvintes, se eu falar errado, me corrijam. Mas que é um termo muito usado em arte, que chama fruir. Não é fluir, é fruir. E que tem a ver com a relação de uma obra que ela só está completa quando ela é vista por outra pessoa ou lida por outra pessoa. Porque essa interpretação, que vai ser diferente de cada um, que vai ler ou que vai ver, é o que faz a obra estar completa. E realmente vai ser diferente de pessoa para pessoa. Esse conceito é muito interessante porque a gente, em comunicação, tem essa concepção, não é exatamente um conceito, mas é mais como algo que a mensagem só existe se tiver um receptor, se tem outra pessoa ali ouvindo. Ah, sim. Aí é o discurso, né? A questão do discurso. Tem várias teorias e tal, essa noção de mensagem receptor também tem, tipo, o receptor não é passivo, então usar a palavra receptor não é muito legal e tal, mas dá uma ideia do que, tipo, a mensagem que você tá passando não importa, não existe se não tiver alguém pra ouvir. Sim, perfeito. E às vezes a gente fala bastante de mensagens também, assim, às vezes não precisa nem sair um pouco do foco da mensagem que a fantasia passa. A própria questão da emoção que a fantasia passa. A gente vê no Instagram, no Facebook, várias imagens de pessoas doidas, assim, de desenhos lá da pessoa lendo lá e doida lá, e fica toda instigada. Né? Dá aquela sensação boa, né? Esse tipo de escapismo da realidade ao ler um livro, né, que te faz bem. Isso é pro contexto da saúde, do intelecto, né, pra melhoria assim, do enriquecimento cultural. Isso é outro tópico assim, que a fantasia bate bastante, assim, muito bem nessas questões assim, né, que levanta, porque é justamente por causa da sua abrangência, né, da sua riqueza, dos seus detalhes, da sua variedade. Pessoas gostam de baixa fantasia e de alta fantasia. São fantasias diferentes ao mesmo tempo iguais, cada um passa uma mensagem, cada um passa um tipo de emoção. E essa complexidade que a fantasia traz reflete justamente a complexidade das pessoas que leem. É um profundo respeito, né, aos leitores e leitoras da fantasia. O respeito à questão intelectual, à questão emocional, até de dialogar, né, aí já retomando o caso das mensagens, que nem vocês falaram. E isso é muito legal, sim, que a fantasia proporciona. Não que os outros gêneros não proporcionam, né, mas a gente está falando mais sobre fantasia aqui, né, nosso foco. E até a riqueza que a fantasia proporciona. Agora, eu não sei se eu vou falar polêmico ou treta aqui, né? Mas pelo menos, pelas análises, assim, eu não consigo ver em outro gênero tão vasto e rico, assim, que consiga abranger tantas coisas quanto a fantasia consegue. Não consegue pegar os pontos fortes de todos os gêneros, né? Exatamente, é como se ela conseguisse englobar. Ela consegue ser todos os gêneros. Você pode ter uma história de fantasia que é terror, uma história de fantasia que é romance, uma história de fantasia que é só a pessoa vivendo a vida dela. Então você pode pegar todos os gêneros e escrever fantasia, que é basicamente o que eu faço. Muito bem, por sinal. Alijabá. Mas é mesmo. Hoje estamos todo mundo pagando pau pro outro. É parceria. É parceria. Né? E quem reclamar nos comentários aí do podcast, fica à vontade, porque eu sou democrata, eu sou bastante democrático, eu não tenho nada contra quem reclama. Só não pode xingar. Isso, mas tem que ler primeiro também, né? Pode achar ruim, mas não pode xingar. Vamos falar cordialmente. Mas é isso, a fantasia ela rompe com a realidade ao mesmo tempo que se aproxima da nossa realidade. Tem aquela questão também, né? A gente fala, a fantasia, às vezes as pessoas falam, não, a fantasia é criada do nada, aí é muito fácil. E não é bem assim. Tem toda a questão da verossimilhança, que a gente já falou nos podcasts anteriores também, da suspensão da crença. Que você não adianta você criar um mundo completamente novo, com detalhes inovadores, que fogem, por exemplo, no nosso caso aqui, a gente fala português. Claro que a gente pode criar termos fantásticos assim, para se adequar ao livro, mas ninguém vai criar um livro escrito totalmente em termos fantásticos, assim, de modo que os leitores não vão conseguir compreender.
Ninguém vai criar um sistema que não existe, ou que não seja possível de imaginar, a ponto de alguém ler e falar, não tô entendendo nada disso. Tipo, você não precisa criar uma palavra nova pra dizer que o personagem tem um cavalo só porque o seu cavalo tem um par de pata a mais do que o nosso. Ele ainda é um cavalo, gente. Usem cavalo, por favor. Cavalo é cavalo, cara. Então, aí você cria uma nova realidade ao mesmo tempo que você se pauta na própria realidade. E aí entra toda aquela questão de se ver no livro, né? Eu acredito que muitas pessoas que escrevem, não adianta, você vai escrever, vários personagens ali vão ter características suas. Né? Você vai se colocar ali. E aí entra aquela questão da empatia que quem escreve tem que ter, para conseguir se ver do lugar do outro a ponto de escrever sobre essa nova pessoa. É que eu vou pegar o caso do Martin, quando escreve Crônicas de Gelo e Fogo, cada capítulo um personagem diferente, com personalidade diferente, cada personagem, temos legiões de fãs para cada personagem. Isso é fantástico. Não, eu fiz um trocadilho sem querer aqui, viu, gente? Era pra ser, tipo, isso é muito legal, sei lá, muito legal, ficar tão pobre, sei lá. E essa questão da realidade dentro de uma realidade fantástica é um dos atrativos que a fantasia traz, é um dos riquezas que a fantasia traz para quem tá lendo. Muita gente fala, é pura mentira isso. Não, quem fala é pura mentira já não entende muito, assim, eu acho que pode não ter lido muito, nem ter visto muito sobre uma narrativa fantástica, uma narrativa de fantasia, porque ele não consegue perceber isso. Aí entra de novo a questão da empatia, né? Que ponto que você consegue se perceber dentro da obra, consegue perceber a realidade que você vive dentro da obra. Tem gente que escreve uma narrativa fantástica, né? Pensando no contexto político, social, cultural que existe agora. É perfeitamente possível isso. Fazer uma alegoria do contexto político brasileiro que está acontecendo agora em uma narrativa fantástica. E aí cada um vai ter seu ponto de vista, cada um vai ter seu olhar, mas vai ser possível identificar ali, opa, aqui eu tô sacando o que a pessoa que escreveu tá querendo aqui. E essa metáfora, voltamos àquela discussão da facilidade em conseguir desenvolver melhor esse tema, essa história, de se encontrar e de conseguir até se abrir, né? A fantasia, escrever fantasia é um modo de se abrir para o mundo, assim, é quase como um diário, só que mudando a realidade. Tinha como eu queria que fosse. Crianças queriam ser magos, crianças queriam voar, crianças queriam ser invisíveis. Isso é só um elemento tão fantástico. Eu acho que isso levanta mais uma bola. Falou ainda. Bonito agora. Falou, né? Pô, tem vermelho aqui. Ei, Larissa, o que você ia falar? Eu ia falar que acho que isso levanta mais uma bola da importância da fantasia, que é justamente isso de abrir novos horizontes, abrir novas formas de pensar que podem parecer impossíveis agora. Isso acaba redefinindo nossas fronteiras até em aspectos científicos, né? Porque quem não escreveu lá no passado sobre um dia ir para a Lua? Quando a gente faz esse tipo de rompimento, a gente mantém ativas as novas possibilidades, né? Quando eu estava pensando sobre isso, sobre por que escrever fantasia, eu encontrei pessoas falando sobre esperança. Eu falei, nossa, esperança, já entendi. Mas era com essa abordagem de esperança. Na abordagem de que a gente consegue criar coisas novas ainda. Então, manter nossa mente aberta e nossa imaginação correndo para a gente conseguir criar coisas novas e evoluir e crescer e quebrar nossos estereótipos para criar tudo que a gente tem potencial de criar, né? A gente está falando aqui de fantasia, mas isso vale para qualquer tipo de ficção especulativa, ficção científica principalmente. Eu acho que é a que mais lida com essa questão do, tipo, esperança voltada para o futuro. Nesse caso da ficção científica já seria mais questão dos elementos, sei lá, tecnológicos. Acho que o que a Larissa falou, você tem essa esperança voltada para um futuro melhor. Os livros, a maioria pelo menos, dos livros de fantasia, até dos contos de fadas, sempre tinham um final feliz. Né? E a fantasia envolve muito isso. A jornada que a Mayara tanto ama, a jornada do herói, você passa por desafios e obstáculos. O final feliz é coisa recente, tá? Sim, sim. Aí já passa até questão histórica, do momento histórico. Nem todo conto de fada tem final feliz. Mas pelo menos quando você é criança, hoje, vamos falar por hoje, você busca um final feliz, né? Que é essa mensagem de esperança que a Larissa falou. Né? Você vai enfrentar problemas, vai enfrentar dificuldades. Né? Se você for uma centopeia, você vai enfrentar pássaros tentando te comer, você vai ter que fugir deles, você é uma formiga que tem que carregar algo muito mais pesado que você para poder alimentar seu grupo, sabe? Todas essas questões feitas em metáfora que geram, mas no final dá certo. Desde que, claro, sim, você tem questão de esforço também, né? Você tem elementos mágicos, né? Que às vezes você tem o Deus Ex Machina, que atua muito também em fantasia, que a gente já comentou nos antigos podcasts.
pelo menos quando você pega uma obra, assim, dificilmente um leitor vai querer, nossa, tomara que todo mundo se ferre no final. Tem pessoas assim, né? Eu já vi. Tem. Verdade. Mas às vezes, quando a pessoa que escreve cria personagens cativantes e empáticos, né, o protagonista, os coadjuvantes, você não quer que eles se deem mal. Dando um pouquinho o foco da conversa que você falou de Deus Ex Machina, eu acabei de pensar que Toy Story é fantasia também. Só um comentário aleatório. Patrocinado por Mayara May White Star. Mas é a questão mesmo que eu acho isso interessante, né? A Larissa falou esperança, até meu olho brilhou. Tipo, nossa, isso é legal pra caramba, assim. Você cria personagens. As pessoas gostam de falar, nossa, eu quero que essa personagem se dê bem. Às vezes o fim pode ser ao mesmo tempo trágico e bom. Às vezes, deu certo. Teve os sacrifícios, teve as dores, sabe? E às vezes as pessoas podem levar isso pra vida, né? As pessoas estão lendo o livro. Falam, poxa, eu tô passando por um momento ruim agora, assim. Tipo, não vou enfrentar um dragão em carne e osso, né? Mas eu tenho que enfrentar um problema, seja no meu emprego, seja financeiro. Né? E eu sei, eu consigo vencer isso, eu vou ter esperança. Que não adianta você baixar a cabeça assim e falar, não, já era, não dá certo. Você falando assim, essa questão de esperança, eu lembrei agora do meu pai. Meu pai, se ele assistir um filme, o filme pode ser bom como for, pode ser a produção que for, pode ser tudo. Mas se o herói morrer no fim, não presta. Não gosto. Tem que sobreviver. O herói da história, o protagonista, tem que sobreviver. Se não sobreviver, se não deixar claro pra ele que o cara tá vivo, ele detesta. Pode ser como for o filme. Ele não gosta. E muita gente é assim. Tem que no fim ter um final feliz, ter tudo certinho. Acho que são esses dois lados da esperança mesmo, né? Um lado que é a esperança literal, que a gente tá comentando agora, e realmente outro, que é o que a gente tava comentando, que a Mayara até falou, que é realmente essa esperança de futuro, de evolução, de eficiência e tudo mais, né? E aí a gente deixa em aberto, assim, né, pros ouvintes refletirem sobre esses casos, né? Sempre vamos querer ler as opiniões de vocês quando postarmos esse podcast, né, no grupo ou na página do Facebook do Andarilhos. E por enquanto, para fechar aqui, né, a gente queria ter um texto bem especial que foi o Adeval postou no grupo do Andarilhos, né, que é do site Bookworm Scientist, que o título, né, do post chama Fantasia não é só fase de conta, Fernanda Castro. E ela citou um trecho da entrevista do escritor inglês, o Terry Pratchett, eu acho que fala assim, meu latim não está tão bom, né, que ele deu em 1995. O entrevistador perguntou para ele, né, ele é um escritor de fantasia, né, o entrevistador na época perguntou, né, por que um escritor tão bom quanto ele perde seu tempo com um gênero inferior à ficção séria. A Fernanda Castro, ela postou uma parte da entrevista que foi traduzida, e começa desse jeito, né, a resposta do Terry Pratchett. Abre aspas. Sem sombra de dúvida, a primeira ficção já contada foi uma fantasia. Caras sentados em torno da fogueira, contando uns aos outros histórias sobre os deuses que criaram o relâmpago e coisas assim. Eles não contavam histórias literárias. Não se queixavam das dificuldades da menopausa masculina enquanto trabalhavam como professores assistentes a algum campus do meio oeste. A fantasia é, sem sombra de dúvida, a literatura primordial, a fonte da qual saiu toda a literatura. Fecha aspas. A entrevista é maior que isso, a gente vai postar o link depois nos comentários do podcast, assim, para quem quiser ver, e eu recomendo bastante, né? A gente recomenda bastante que leiam, que vejam a entrevista, que escutem a entrevista, se possível, que fala esse finalzinho, assim, a literatura é a fantasia, né? A literatura primordial, assim, né? Do qual saiu toda a fonte literária, porque ela é tão abrangente, tão grande, e ela retrata a realidade das pessoas, né? Nossos antepassados, tudo assim, que criavam todo um contexto fantástico para explicar o funcionamento do mundo, seja falando que o Sol era um deus, né, que iluminava, esquentava e dava vida à Terra, o significado das estrelas, da Lua, né, isso tudo enriquece tanto nosso contexto cultural quanto formou a sociedade que é hoje, né, que nós somos fruto do nosso passado, não tem jeito de fugir disso. Isso eu acredito que seja um dos pontos que a fantasia fez tanto sucesso, porque mesmo inconscientemente, quem lê uma obra fantástica está vendo todo esse contexto histórico-cultural que formou a humanidade atualmente. Nossa própria cultura tem muita história que hoje tem livros que é feita assim, as histórias que eram contadas por índios, tem lenda do Guaraná, tem lenda do milho, tem lenda da Vitória Régia, tudo que tinha na natureza tinha um significado de criação que era contado assim, história que aí é o folclore, né, surgimento folclórico, com a contação dessas histórias, mas aí ninguém estava preocupado com os seus advérbios no seu texto. Sim, os famosos advérbios.
Larissa, algum comentário final? Acho que é isso mesmo. Falamos bem sobre todo o potencial de fantasia, né? Dependendo de um dia, a gente ainda volta, mas eu faço fantasia. Acho que deixa eu só, pra encerrar, eu tenho mais 2 sugestões de histórias de fantasia nacional, que é Heróis de Novigrad, da Roberta Spindler. Leiam, eu tenho que muito ver bom. depois pra anotar. Novigrad. Muito, muito bom. E Mensageira da Sorte, da Fernanda Nia, que eu ainda tenho que ler, mas eu tenho certeza que é muito bom. Já ouvi gente falando que é muito, muito bom. Eu estou ansiosa pra ler, então vou deixar a sugestão aqui pra quem quiser também. Beleza. Galera, então, queridos ouvintes, vamos fechar por hoje. Mais um episódio fantástico. Agora eu quis fazer o trocadilho. Nossos queridos homens fantásticos, andarilhos imaginários. É sempre um prazer estar aqui em companhia de vocês também. A Deval, Larissa e Mayara. Esse podcast está sendo muito especial, está sendo muito divertido de fazer. Espero que quem escute também pense o mesmo. Aqui é Lucas Nange, dando um tchauzinho para todo mundo. Aqui é Mayara Barros. Boa noite, galera. Aqui é a Larissa Bajai. Gente, valeu por ouvirem, valeu por estarem aqui. Gostei muito da nossa conversa. Até a próxima. E o pessoal, Adeval de Andrade se despedindo de vocês. Com muito prazer e até a próxima.